Estamos de volta às 6 horas e 25 minutos. Você está acompanhando aqui no Bom Dia a cobertura sobre as delações da empreiteira Odebrecht que envolvem políticos do Rio. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin autorizou na terça que 9 políticos aqui do Rio sejam investigados. Mas o que acontece agora, depois das decisões do ministro? O repórter Ari Peixoto explica para a gente quais serão os próximos passos. Nós teremos uma equipe... O que acontece depois de o ministro Edson Fachin ter autorizado a abertura de inquéritos solicitados pela Procuradoria-Geral da República? A partir de agora, o Ministério Público vai coletar provas e ouvir testemunhas e investigados, que nesta fase são considerados suspeitos. Se o MP, ao fim das investigações, considerar que há indícios suficientes, denuncia os suspeitos à Justiça. Caso contrário, pede o arquivamento. É o Judiciário que vai analisar se abre processo judicial e transforma o investigado em réu. Nessa fase, a defesa e a acusação apresentam provas para tentar a absolvição ou a condenação. É a última etapa onde o réu será declarado culpado ou inocente. No Supremo Tribunal Federal são investigados ministros de Estado, senadores e deputados federais, mas algumas pessoas sem foro privilegiado também serão investigadas no STF. É o caso, por exemplo, do ex-prefeito Eduardo Paes e do ex-prefeito e atual vereador César Maia. De acordo com o especialista em direito constitucional Gustavo Binnenboim, isso acontece sempre que existem indícios de crime conexo. É que em alguns casos existem crimes conexos de pessoas que não têm o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, mas o praticaram em conjunto com alguém que tenha o foro. E aí, nesse caso, o foro privilegiado atrai o julgamento para o Supremo Tribunal Federal. Também há autoridades com foro privilegiado que vão ter os casos analisados por outras instâncias. Governadores e conselheiros dos tribunais de contas são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. É o STJ, por exemplo, que vai decidir se abre inquérito no caso das citações ao governador Luiz Fernando Pezão. Deputados estaduais e prefeitos vão para a segunda instância, no caso de crime federal, para o Tribunal Regional Federal. O TRF da segunda região aqui no Rio vai analisar, por exemplo, se abre um inquérito sobre o deputado estadual Paulo Melo. Já quem não tem foro privilegiado é julgado pela Justiça de primeira instância, no caso das investigações da delação da Odebrecht pela Justiça Federal. Aqui no Rio, a primeira instância vai analisar, por exemplo, o caso que envolve o ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Em todas as instâncias da Justiça, não dá para prever quanto tempo vai levar cada uma das etapas dos processos, e um eventual julgamento pode demorar para acontecer.